Olá, aprendizes! Sejam muito bem-vindos a mais um intrigante episódio de O Livro do Aprendiz. Hoje, vamos explorar um enigma que tem capturado a imaginação humana ao longo dos séculos: a conexão entre os Anunnakis, seres lendários da antiga Mesopotâmia, e os deuses egípcios, figuras centrais na rica mitologia do Egito Antigo. Como essas duas culturas, aparentemente distantes, podem ter se influenciado? Coincidência ou um legado compartilhado que ecoa através do tempo? Nesta jornada fascinante, vamos nos aprofundar nas crenças e mitos de ambas as civilizações, desvendando as semelhanças e os paralelos que podem sugerir uma intersecção de conhecimentos ancestrais. Prepare-se para uma viagem que atravessa não apenas o espaço geográfico, mas também as dimensões do tempo, onde a mitologia se entrelaça com a história e os mistérios do passado nos convidam a refletir sobre nosso lugar no universo. Fiquem comigo, pois cada revelação pode mudar a maneira como vemos o nosso passado e, quem sabe, até o nosso futuro. Para começarmos nossa jornada, é fundamental entender quem são os Anunnakis. Originários da antiga Suméria e Babilônia, esses seres têm sido retratados em textos e artefatos como figuras divinas, possivelmente extraterrestres, que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da civilização humana. Na mitologia suméria, os Anunnakis eram considerados deuses, filhos de Anu, o deus supremo do céu. Acredita-se que eles tenham descido à Terra para interagir com os humanos, ensinando-lhes técnicas avançadas de agricultura, construção e até mesmo astronomia. A lenda mais intrigante diz que os Anunnakis vieram de um planeta distante chamado Nibiru, que, segundo algumas teorias, aparece em ciclos de 3.600 anos e está associado a catástrofes e eventos significativos na história da Terra. Mas qual é a verdadeira natureza desses seres? Alguns pesquisadores sugerem que os Anunnakis podem ter sido uma civilização avançada que visitou nosso planeta, enquanto outros veem suas histórias como uma forma de explicar fenômenos naturais e a origem da civilização. À medida que exploramos essa narrativa, é essencial perguntar: como se encaixam os Anunnakis na história humana? Eles realmente influenciaram as culturas que se seguiram, ou são apenas um capítulo enigmático em nossos mitos? E, mais importante, será que suas influências chegaram até o Egito, onde os deuses também eram venerados por suas habilidades extraordinárias? Vamos continuar nossa exploração para descobrir se as histórias dos Anunnakis podem lançar luz sobre as divindades egípcias e seus papéis em uma das civilizações mais intrigantes da história. Agora, vamos nos aprofundar no fascinante e complexo mundo dos deuses egípcios, cujas histórias e mitos têm cativado a humanidade por milênios. Os antigos egípcios veneravam uma vasta gama de divindades, cada uma com suas próprias narrativas, atributos e responsabilidades. Essas deidades não eram apenas figuras de culto, elas eram fundamentais para a compreensão egípcia da vida, da morte e do cosmos. Um dos deuses mais reverenciados era Ra, o deus do Sol. Representado com uma cabeça de falcão e um disco solar, Ra era considerado a fonte de toda a vida e o criador do universo. Os egípcios acreditavam que Ra navegava pelo céu em sua barca solar durante o dia e, durante a noite, enfrentava os perigos do mundo subterrâneo, simbolizando o ciclo eterno de nascimento e renascimento. Outro deus importante era Osíris, que governava o além e era associado à ressurreição e à fertilidade. Representado como um homem mumificado, Osíris tinha um papel crucial na crença egípcia sobre a vida após a morte. Ele não apenas oferecia esperança de vida eterna aos mortais, mas também era um símbolo do ciclo das estações e da agricultura. Esses deuses, entre muitos outros, personificavam aspectos essenciais da existência, refletindo as experiências cotidianas e as preocupações espirituais dos egípcios. Mas, e se lhes disséssemos que muitos deles compartilham características surpreendentes com os Anunnakis? Por exemplo, tanto os Anunnakis quanto os deuses egípcios eram frequentemente associados a habilidades sobrenaturais,
conhecimentos avançados e uma conexão íntima com a criação e a ordem do universo. Será que essas similaridades são meras coincidências, ou elas apontam para uma influência mais profunda e uma troca cultural entre civilizações antigas? À medida que exploramos as conexões e os paralelos, podemos começar a desvendar o mistério que envolve essas duas culturas fascinantes. Agora que já exploramos os Anunnakis e os deuses egípcios, é hora de investigarmos as possíveis conexões entre essas duas culturas fascinantes. Ambos os panteões possuem mitos e histórias ricas que abordam temas como a criação do homem, a relação entre os deuses e a humanidade, e a transmissão de conhecimentos avançados. Um dos pontos intrigantes é que tanto os Anunnakis quanto os deuses egípcios têm narrativas sobre a criação da vida. Na mitologia suméria, os Anunnakis são frequentemente descritos como criadores da humanidade, moldando os humanos a partir da terra e dando-lhes inteligência e habilidades. Da mesma forma, os egípcios acreditavam que os deuses, como Ptah e Khnum, modelavam os seres humanos a partir do barro, conferindo-lhes vida e consciência. Além disso, ambas as culturas falam sobre ensinamentos de civilizações avançadas. Os Anunnakis são frequentemente retratados como detentores de um conhecimento superior, que compartilharam com os humanos, enquanto os deuses egípcios eram vistos como fontes de sabedoria que transmitiam ensinamentos sobre agricultura, medicina e astronomia. Essa ideia de deuses ou seres celestiais transmitindo conhecimentos cruciais para o desenvolvimento humano levanta questões fascinantes sobre a origem das civilizações. Outro aspecto que merece destaque são as descrições de seres que descem do céu. As antigas inscrições sumérias falam de deuses que vieram de Nibiru, enquanto as tradições egípcias também fazem referência a seres divinos que emergem do céu para interagir com a humanidade. Essas narrativas evocam imagens poderosas de entidades superiores que cruzam as fronteiras entre os mundos celeste e terrestre. Alguns pesquisadores acreditam que essas semelhanças não são meras coincidências, mas indícios de uma antiga troca cultural ou, quem sabe, um legado comum perdido no tempo. A possibilidade de que as civilizações antigas tenham compartilhado histórias, conhecimentos e até mesmo experiências transcendentais abre portas para novas interpretações sobre a evolução da humanidade e suas crenças. À medida que continuamos nossa exploração, vamos nos aprofundar em algumas teorias específicas que buscam explicar essas interconexões, buscando entender se estamos diante de um enigma histórico a ser desvendado ou de um simples jogo de coincidências. As teorias que cercam as ligações entre Anunnakis e deuses egípcios são tão variadas quanto intrigantes. Desde aqueles que afirmam que os Anunnakis influenciaram diretamente a religião egípcia, até os que defendem a ideia de uma fonte ancestral comum de sabedoria, o debate é intenso e repleto de nuances. Uma das teorias mais ousadas sugere que os Anunnakis não apenas visitaram a Terra, mas tiveram um papel ativo na formação das crenças e práticas religiosas dos egípcios. Alguns teóricos acreditam que figuras como Osíris e Ísis podem ter sido inspiradas em mitos dos Anunnakis, refletindo uma transferência cultural que ocorreu à medida que essas civilizações interagiram ao longo dos séculos. Por outro lado, há aqueles que defendem a ideia de que tanto os Anunnakis quanto os deuses egípcios derivam de uma fonte ancestral comum de conhecimento. Essa perspectiva sugere que civilizações antigas, em diferentes partes do mundo, compartilham memórias coletivas e narrativas sobre seres celestiais e a criação, possivelmente resultantes de experiências humanas universais com fenômenos naturais e eventos cósmicos. Ademais, existem teorias que exploram a ideia de que os relatos sobre os Anunnakis e os deuses egípcios podem ser interpretações de eventos históricos reais, onde seres extraterrestres ou civilizações avançadas interagiram com humanos em tempos antigos. Esse tipo de debate levanta questões profundas sobre a natureza da realidade, da crença e da nossa própria história como espécie. Porém, essas teorias não estão isentas de controvérsias. Críticos apontam que muitos desses argumentos carecem de evidências sólidas e que as semelhanças entre as culturas podem ser explicadas por padrões universais de mitologia e simbolismo humano,
ao invés de um contato direto entre civilizações. Esse ceticismo nos convida a refletir sobre como a história é interpretada e reimaginada ao longo do tempo. Neste segmento, vamos explorar algumas das teorias mais provocativas e analisar o que elas significam para nossa compreensão da história. Será que estamos diante de verdades escondidas ou meras especulações? Vamos juntos desvendar esse mistério. Então, aprendizes, após essa fascinante jornada pelas interconexões entre os Anunnakis e os deuses egípcios, o que podemos concluir? As semelhanças que encontramos são meras coincidências culturais, ou existe algo mais profundo e intrigante em jogo? As histórias sobre essas entidades celestiais nos convidam a refletir não apenas sobre o passado, mas também sobre o que essas narrativas significam para nós hoje. Será que, ao longo da história, a humanidade sempre buscou compreender o inexplicável através de mitos e divindades, tentando dar sentido ao seu lugar no cosmos? As semelhanças nos mitos da criação, os relatos sobre ensinamentos avançados e as representações de seres que descem do céu são, sem dúvida, aspectos que merecem nossa atenção. Elas nos fazem questionar: será que as antigas civilizações se inspiraram umas nas outras, compartilhando histórias que ressoam através do tempo e do espaço? Ou, quem sabe, essas narrativas revelam verdades ocultas que ainda estão além da nossa compreensão? Agora é a sua vez de participar. Deixe suas teorias e reflexões nos comentários. O que você pensa sobre essa relação misteriosa entre duas das civilizações mais fascinantes da história? Você acredita que estamos apenas arranhando a superfície de um legado compartilhado? Ou será que essas conexões são frutos da imaginação humana em busca de respostas? Agradeço a todos vocês por estarem aqui e por se juntarem a mim nesta incrível jornada pelo desconhecido. A curiosidade e a busca pelo conhecimento são o que nos une como aprendizes, e é sempre um prazer compartilhar essas explorações fascinantes com vocês. Se você gostou do que viu, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você estará sempre por dentro das nossas próximas aventuras e descobertas. No próximo episódio, vamos continuar a desvendar os mistérios do passado, trazendo mais histórias intrigantes que desafiam nossa compreensão da história e da humanidade. Deixe suas perguntas e comentários abaixo, e quem sabe sua sugestão possa ser o tema do nosso próximo vídeo. Até a próxima, aprendizes! Vamos juntos explorar os segredos que ainda estão por vir.